Hola, cariños, bienvenidos a más una clase de espanhol. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Eu sou a professora Tainá e nós vamos agora seguir a nossa terceira aula. Nós já vimos um pouco da língua espanhola, do porquê da língua espanhola, nós vimos a rotina, vimos os verbos que trabalham a rotina, vimos as horas. Professora, eu vi as horas, mas eu não sei falar os números. E aí, como é que se escreve os números em espanhol? Eu percebi na última aula que se escreve totalmente diferente da língua portuguesa. Mas não se preocupe, a aula de hoje é só sobre numeral. Então, a gente misturou ali um pouquinho, entre aspas, de gramática, porque os numerais entram ali na nossa lista de gramática, na nossa forma de escrever. E, na verdade, é o nosso vocabulário, né? Então, todas as vezes que eu preciso falar de números, eu vou utilizar um vocabulário específico. Então, a nossa aula de hoje é sobre los numerales, certo? Em língua portuguesa, nós temos numeral ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário. E na língua espanhola, a mesma coisa. Los cardinales, los ordinales, los multiplicativos e los fraccionários. Então, nós vamos ver os 4 tipos de numerais hoje na nossa aula. Então, não vamos mais perder tempo e simbora. Os numerais, eles estão presentes no quê? No nosso dia a dia, gente. Ele está ali, todas as vezes a gente precisa utilizar o número. A gente nem percebe, mas eles estão lá. E a gente também não percebe o quanto é importante. Os números não são só utilizados para a matemática. Os números são utilizados para o nosso dia a dia. Sem eles, a gente não pode indicar as coisas, a gente não pode enumerar, a gente não pode dar a ordem ou falar de qualquer outra coisa se eu não tiver os números. Vocês vão ver o quão é importante a gente saber os números. Nós vamos aprender os números em espanhol, assim como no português, que eles se dividem em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Então, vamos começar com... Mas antes, nós vamos ver que na língua espanhola existem algumas diferenças na hora de escrever os números cardinais. E também os multiplicativos e fracionários, eles possuem função de substantivo e adjetivo. O que é um substantivo? É aquela palavra que dá nome. E adjetivo é o que dá qualidade. Então, o substantivo é o meu sujeito e o adjetivo é a qualidade do meu sujeito. Os multiplicativos e fracionários, eles entram ali com essa função, ou de adjetivo ou de substantivo. A gente vai ver quando a gente chegar lá nos multiplicativos e fracionários. Mas vamos começar com os cardinais. Quais são os verbos, os numerais cardinais? Eles são aqueles que a gente usa para o nosso dia a dia. Eles usam para indicar a quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 5000, 1 milhão. Então, todas essas definições, toda essa forma de falar, são os numerais cardinais. Alguns deles, em língua espanhola, vêm escrito apenas com uma palavra, assim como na língua portuguesa. 1, 10, 20. Outros, eles vêm com 2 palavras. Por exemplo, em língua portuguesa, 21, 22, 31, 32, 42, 52 e assim sucessivamente. Como é que eu falo os números em espanhol? Eu vou falando e é interessante vocês irem repetindo para que vocês consigam pronunciar corretamente cada um desses numerais, certo? Então, vamos lá. 0, que é o nosso 0, 1, que é o 1, 2, que é o nosso 2, 3, 4, 5, igualzinho ao português, 6, também igualzinho, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Chegamos ali no nosso 15. 16, 17, 18, 19, 20. Aí a gente chega aqui no nosso 20. Tem duas curiosidadezinhas que eu preciso falar para vocês aqui no 20. Em língua portuguesa, quando eu passo do 20, eu vou usar 21, 22. São duas palavrinhas, ou três, contando com o E. Mas em língua espanhola, o 20 até o 29, ele vem tudo junto, tá bom? E aqui ele termina com E, 20. Mas, quando eu vou para as unidades, ele vai mudar esse E final para ou para I, perdão. Olhem aqui, prestem atenção. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, certo? Professora, por que a senhora está falando 20 com B? Porque lembra que eu falei lá na primeira aula? O V, ele vai ter som de B de bola. Então, ele tem aquele som de um Bzinho bem mais sutil. Então, é 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Chegamos no 30, que é o meu 30. Aí, a partir dele, sim, eu vou dividir. Em português, eu divido com o E. Em espanhol, eu divido com Y. 31, 32, 33, 34 e assim sucessivamente. E aí a gente vem para os outros decimais. 40, 41, 42, 43 e assim em diante. 50, 60, lembrando, não existe SS em espanhol. Então, 60 se escreve, se pronuncia muito parecido com o da língua portuguesa, só que com um S apenas. 70, 80, 90. E aí chegamos no 100 ou 100. Depois do 100, vamos ali nas nossas centenas. 200, 300, 400, 500, não existe NH, e aí a gente escreve com I. 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Algumas curiosidades. Os números de 21 a 29 são escritos juntos. Os números 22, 23 e 26 são acentuados, porque eles são oxítonas terminadas em S. A conjunção aditiva aí, que na língua portuguesa é o nosso E, é usada somente entre dezenas e unidades. Então, eu não vou usar 152, eu vou falar 152. Eu só vou usar o I lá na minha dezena e unidade, para dividir a minha dezena da unidade. O número cardinal 9 é escrito de forma diferente quando ele se refere à dezena, que fica 90, e à centena, que fica 900. Vamos agora para os ordinais. O que são os numerais ordinais? Os numerais ordinais, eles são indicados para falar de ordem, para ordenar alguma coisa, para dizer primeiro, segundo, terceiro, ou uma sucessão de elementos. Os numerais ordinais primeiro e terceiro, primeiro, terceiro, sofrem apócope. O que é uma apócope? É uma redução. Quando eles vierem junto com um substantivo masculino singular.
enero é o primeiro mês del año. Então, eu não vou falar janeiro é o primeiro, que em língua portuguesa eu falo o primeiro mês do ano. Em espanhol, enero é o primeiro mês del año. Juan é o terceiro de la cola. João é o terceiro, ou Juan, que a gente não traduz nome. Juan é o terceiro da fila. Cola é fila. Em espanhol, Juan, como é um substantivo masculino singular, eu não vou falar terceiro, e sim terceiro. Como é que ficam os numerais ordinais? Repitam comigo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, noveno, décimo. E aí vamos aqui junto da dezena com unidade. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º. E aí, seguindo do dezena por dezena, nós temos 20º, 21º, 22º e assim por diante, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e chegamos a centenas, centésimo. E aí fica centésimo, duzentésimo, trecentésimo e assim sucessivamente. Observações sobre os numerais ordinais. Os numerais ordinais, como eu falei lá no início, primeiro e terceiro, aparecem simplificados ou apocopados ou reduzidos quando eles vêm depois de um substantivo masculino singular. A maioria dos números ordinais possuem gênero masculino e feminino. Então, ele foi el primeiro, ella foi la primera. Ele foi el segundo, ella foi la segunda. Então, nós temos primeiro, primeira, segundo, segunda, quinto, quinta e assim por diante. Aí a gente chega no multiplicativo. O que é o numeral multiplicativo? Eles são utilizados para quê, professora? Para indicar quantas vezes uma quantidade é multiplicada. O nome já diz tudo, multiplicação. Quantas vezes essa mesma coisa foi multiplicada? Por exemplo, comi el doble de pizza hoje. Eu comi o dobro de pizza hoje. Então, quando a gente fala dobro, triplo, quíntuplo e assim por diante, é as vezes que multiplicou, quantas vezes ou quanto do mesmo item eu tenho. Os mais usados são doble, que é o nosso dobro, triple, que é o meu triplo, quádruple, que é o meu quádruplo, quíntuple, que é o meu quíntuplo, múltiple, que é o meu múltiplo. Vocês podem observar que a partir do triplo, todos eles, ao invés de terminar com o, eles terminam com e. Eu só praticamente substituo triple, triplo, quádruple, quádruplo, quíntuple, quíntuplo, múltiple, múltiplo. Ele é bem facinho de a gente utilizar e lembrar. Algumas observações sobre os multiplicativos. Os números multiplicativos, eles são os responsáveis pela multiplicação do número cardinal, que é o meu número 1, 2, 3, 4, 5. Por 3, por 4, ou por 5, ou por 2, quantas vezes eles forem multiplicados.
eles vão exercer ou podem exercer uma função de adjetivo ou de substantivo. Viu que no início da aula eu falei isso para vocês? Como adjetivo, eles vão acompanhar um substantivo e apresentam o mesmo gênero dele. Então, eu posso dizer triplo, ou triple, ou tripla. Quádruple ou quádrupla. Então, ele vai sempre ali me dizer o meu gênero para poder concordar com o meu substantivo. Quando precisamos nos referir ao número de crianças que nasceram em um mesmo parto, que seriam os nossos gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, nós não utilizamos os multiplicativos. Por exemplo, doble, triple ou quádruple. E sim, nós vamos utilizar esta forma diferente de falar. Para os gêmeos, eu falo gemelo. Para o trigêmeo, eu falo tridissos. Para o quadrigêmeo, eu falo quadridissos, certo? Então, é uma forma aqui de vocabulário bem interessante para que vocês anotem aí e não se confundam. Vamos para o nosso último numeral, que é o meu numeral fracionário, ou seja, a fração. Os numerais fracionários, eles vão indicar a parte de um todo e podem exercer função de substantivo e adjetivo também. Ou seja, é ali quando eu vou fracionar. Eles são utilizados normalmente quando a gente vai falar de medidas, quando a gente vai fazer uma receita, ou mesmo quando eu vou indicar uma quantidade de alguma coisa. Então, eu vou falar ali, eu vou utilizar ali o meu fracionário. Por exemplo, bebi medio vaso de jugo de naranja. Eu poderia eu já falo, né, meio copo de suco de laranja, e eu poderia escrever bebi meio copo de suco de laranja. Então, esse numeral aqui significa meio, né? Então, um inteiro é a metade dele, como a gente costuma falar em língua portuguesa. Como é que fica ali essa divisão de número, como é que se escreve ele e como é que é falado em português? Nós temos ali medio ou média, que é la mitad também, eu posso falar la mitad ou medio ou média, para meio ou metade. Um terço para um terço, um quarto para um quarto, um quinto, um sexto, um sexto, um sétimo, um sétimo, um octavo, um oitavo, um noveno, um nono, um décimo, um décimo. Então, a gente pode perceber que ali no quinto, sexto e décimo se escreve igualzinho na língua portuguesa. O que vai mudar é o quê? É a minha pronúncia. Certo, carinhos? Aqui para vocês nós temos as nossas referências bibliográficas, então se você tiver alguma curiosidade a mais, você pode consultar os livros, pode consultar a internet, sintam-se à vontade por busca de conhecimento sempre, tá bom? Foi um prazer estar em mais uma aula com vocês e a gente se vê na próxima aula. Um beijo e hasta pronto, meus amores!